Paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração e encontra-se aqui no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O livro de Mateus traz no capítulo 5 o sermão da montanha. Jesus fala das bem-aventuranças, daquelas pessoas que são felizes. Ele cita vários tipos de bem-aventuranças aqui, e essa especificamente ele fala, os pobres de espírito. Essas pessoas são pessoas que de fato têm consciência da sua pobreza moral, porque o ser humano ele é um ser que tende ao pecado. Nós temos tendências a desagradar a Deus. Observe que o homem, ele, mesmo aquele que considera uma pessoa justa, ele comete atrocidades, porque ele comete erros morais, e a situação do homem hoje é caída, é uma situação moralmente reprovável. As práticas morais naturais do homem tendem a estar em rebeldia com Deus. Então, quando Jesus ele diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, ele diz que deles é o reino dos céus, porque essas pessoas têm consciência de sua condição moral, sabe que o ser humano é um ser totalmente avesso a Deus. E quando o homem nasce novamente, quando ele passa pelo novo nascimento, aí ele passa a demonstrar de fato uma natureza transformada por Deus, através da fé em Cristo Jesus e da ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então, se nós observarmos todas essas bem-aventuranças aqui, nós vamos observar que se refere àquelas pessoas que foram transformadas. Por exemplo, no versículo 4 diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E essas pessoas que choram aqui, choram porque passam por sofrimento, mas são pessoas transformadas por Jesus, são pessoas que seguem a Jesus. Aqui está falando do cidadão que pertence ao reino dos céus, que crê em Jesus Cristo, que sabe que o sacrifício de Jesus na cruz foi para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, essas pessoas que choram porque são perseguidos pelo mundo, porque são rejeitados pelo mundo, mas eles sim serão consolados quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Nós seremos semelhantes, seremos semelhança a Ele. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esses mansos são pessoas humildes, são pessoas que conhecem quem Jesus é e que o ser humano ele é tão simples, ele é tão frágil que nós não controlamos nem a quantidade de cabelo na nossa cabeça. Deus, ele sabe, nós não controlamos as circunstâncias, nós não controlamos nada, e ainda tem gente achando que é o bambambam, porque tem um cargo, porque tem uma autoridade, é tudo. Se Deus cortar o fio de existência dele hoje, ele vai para o inferno, porque se ele não conhece Jesus, ele será sim condenado, e não sou eu que estou condenando. A palavra de Deus diz que aquele que não crê em Jesus, ele já está em condenação. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus é um Deus justo. Por mais que aconteçam inúmeras injustiças, essas autoridades que hoje não respeitam as pessoas, que são corruptos, que são bandidos, no dia do juízo final vai prestar contas com Deus, e Deus não vai em nenhum momento tirar Deus sabe tudo que essas pessoas fizeram de errado, e elas vão queimar no inferno e no lago de fogo, porque o inferno será lançado no lago de fogo, nossa, glórias a Deus, meu Deus do céu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, quem faz misericórdia não é porque ele tem um coração bom, não. Ele foi transformado por Jesus, e aí sim ele pratica a misericórdia, ele faz coisas boas. E não é porque a pessoa pratica coisas boas que ela será salva, não. A salvação não é pelas obras, é sim pela fé em Cristo Jesus,
né? Agora, nós fomos criados para as boas obras, automaticamente. Uma pessoa transformada por Cristo, ele vai praticar boas obras. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado é feliz, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se uma pessoa não for transformada, ela não pode ver a Deus, né? É porque, na verdade, uma pessoa que tem todas essas características aqui são felizes porque servem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estão cumprindo o seu propósito, porque Deus criou o homem para ter intimidade com Ele, para adorar a Ele, para se relacionar com Ele. E quando o homem não cumpre esse propósito, ele está em desobediência com a própria criação. Toda a criação, ela cumpre o seu papel. Só os miseráveis homens dessa terra que são rebeldes e não obedecem à palavra de Deus. E por isso, muitos de nós seremos condenados a passar a eternidade toda, né, longe de Cristo. E isso que é a segunda morte. Jesus Cristo não veio morrer para dar uma de herói, como alguns cantavam aí, né? Eu não sou besta para dar uma de herói. Na verdade, Jesus Cristo veio salvar aqueles que creem no seu nome, e aqueles que não acreditarem terão uma condenação muito dura. E muitas pessoas estão aí, né? Hoje ainda, quem está vivo tem a oportunidade de se converter e ser salvo em Cristo Jesus. Infelizmente, quem não se converter, quem não crê em Jesus Cristo, está debaixo de condenação e da ira de Deus. E a ira de Deus é terrível contra aqueles que não creem em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você se converta, senão você vai para um lugar muito ruim.